Bom, pessoal, então, seguindo toda essa preparação que a gente fez ao longo desses tantos capítulos, né, que vocês viram e reviram e revisaram e ficaram com dúvidas e esclareceram as dúvidas, a gente entra na parte talvez mais profunda do curso, né, que é a parte dos motores e seus sistemas de pós-tratamento, os catalisadores. Então aqui a gente vai migrar daí do Euro 5 para o Euro 6, então é bem complexo, e essa parte a gente trata agora aqui no capítulo 15, né, na parte 15, dos fundamentos, né, dos motores diesel com catalisadores. Relembrando que tudo que a gente falou até então vai ser revisado, a gente vai e volta no mesmo tema, que é, como eu comentei, para que se fixe realmente a ideia, a teoria, o conceito, para que não se apague mais, né? Então, os nossos pistões de caminhão, de carro e até um 2 tempos derretido seguem com a gente. O nosso turbocompressor são equipamentos aí fundamentais e vale a pena traçar linha de raciocínio com base neles também, beleza? Então, seguimos lá. Como eu falei, né, os fundamentos. Vamos ver agora de toda a estratégia de pós-tratamento, né? Nessa parte, então aqui na parte 15, os fundamentos dos motores com catalisadores. Depois vão ser as vias tecnológicas diesel, realmente as vias do pós-tratamento com catalisador de oxidação, filtro particulado, catalisador seletivo de redução e o oxidador de amônia, né? E depois a gente vem para um lado um pouco complexo, complicado e totalmente controverso, que são um pouco dos emuladores e a união de tudo isso aqui do motor junto com as transmissões, que hoje em dia são automatizadas, né? Então a grande maioria já migrou para a transmissão automatizada e ela precisa de um motor e de um pós-tratamento muito bem robustos e dominados para que ocorra essa união correta entre eles, ok? Bom, então vamos lá. O que eu posso entender como um pós-tratamento, né? É uma fralda, né, pessoal? Porque ela vai tratar o que sai do motor, né? Eu peguei essa foto da internet e a gente vê que as fraldas elas têm uma função primordial em certas épocas da nossa vida, né? Quem não usou fralda? E elas vão ter uma performance boa ou ruim, depende muito também dos insumos que você entrega. Ou seja, se eu coloco uma comida ruim, né? Se eu tomo um líquido que não estava bom, se eu tomo uma coisa mal, a fralda também não consegue tratar aquilo ali, né? Como acontece com os bebês. No pós-tratamento é igual, né? Qual a qualidade do meu combustível, qual a qualidade do lubrificante e qual a qualidade do ar que eu estou usando. Então esses insumos, e como o motor é regulado, como o sistema de injeção, turbo, calibragem estão feitos, às vezes não reflete no motor, às vezes reflete na parte do pós-tratamento. Então às vezes eu posso ter um motor que está bem de saúde e um pós-tratamento completamente ineficiente, dopado por enxofre, né? Ou por algum outro contaminante do combustível, pode estar cristalizando por um ar que não é de boa qualidade, ou os dois são de boa qualidade, porém mal acondicionados. Então é igual cuidar da comida que a gente tem em casa. A gente coloca na prateleira, teme calor e umidade, não bota no sol, né? Então todos esses insumos a gente tem que ter um cuidado, igual a comida que a gente guarda na prateleira de casa. Perfeito? E daí segue, né? Relembrando, vou fazer aqui na foto, ó. Lembra da gangorra? É o trade-off NOx particulado, né? Então o que a figura traz? Né? O porquê das coisas. De novo, ó,
aqui eu tenho material particulado e aqui eu tenho NOx. Né? Lembra que o pessoal começou a aumentar o NOx para baixar particulado? Então, o que ele mostra aqui? Ó? Um motor de base que não tinha EGR. Então ele foi lá e teve o conceito, bom, é um motor europeu, ou motor brasileiro Euro 5. A gente tem que ser um motor de alta eficiência, um motor que tem consumo de combustível baixo. Então preciso ter uma calibração mais agressiva. Então eu vou fazer o quê? Aumentar a densidade de energia dentro do meu motor. O meu NOx vai aumentar. Como é a minha gangorra, o NOx aumenta, o particulado cai. Né? Por outro lado, a legislação me fala, olha, você tem que ter, por exemplo, no máximo 30 miligramas por quilowatt-hora de material particulado no ciclo ETC e você tem que ter no máximo 2 gramas por quilowatt-hora de NOx no ciclo ETC. Caramba, eu consegui baixar o particulado, mas como eu baixo o NOx? Né? Aí eu preciso de uma ajuda externa, que é o meu pós-tratamento, que vem reduzir. Então, traz para cá. Então, a parte de combustão dentro do meu motor, eu calibro ele para eliminar particulado, queimo tudo, minha churrasqueira com brasa super quente e reduzo fora via catalisador. Atentar, né, pessoal? Olha o valor de NOx. Ó. Então, é normal encontrar motores que geram 7, 8, 10 gramas por quilowatt-hora de NOx em ciclos de dinamômetro. Né? Relembrando, em veículo pesado, é o motor que vai para o dinamômetro, o motor e o seu pós-tratamento. Em veículos leves, picape e tal, eles vão para o dinamômetro de rolo, o veículo em si. E o ciclo daí é diferente. Ok? Beleza aí? Então tá. Então o fundamento do pós-tratamento. Né? Quando entrou a norma Euro 6 na Europa? 2013. Está previsto para o Brasil 2023. Caramba, uma década de diferença? Sim, uma década. É muito tempo? Depende. A característica do mercado europeu, ela é diferente da característica do mercado brasileiro. Né? O mercado brasileiro, aqui no Brasil, versus Europa. O Brasil é uma topografia acidentada. Na Europa é predominantemente plana. Né? No Brasil, composições nossas vão, na sua grande maioria, de 57 tom até 74 tom. Na Europa, 48 tom. Então, só pela topografia e pela massa, a gente já vê que são aplicações bem distintas. Dá para enumerar um monte de coisas mais. Porém, só pela topografia e pela massa transportada, a gente já vê que é diferente. Então, a exigência aqui no nosso mercado, a letra continua feia, né? A exigência do mercado aqui é bem maior. É mais severo, é mais plena carga, ele usa mais a parte da curva de torque, passa mais tempo aqui, um pouco aqui. Na Europa, né, na minha curva de torque, eles passam um pouco aqui, mas grande parte eles trabalham aqui. Não precisa de plena carga, porque provavelmente eles usam o mesmo motor. Vamos dizer assim, um 500 HP para os dois. 500 HP para os dois. Aqui é mais plano e mais leve, ele não precisa tanto tempo de plena carga. Né? Já nós aqui não, né? Sempre subindo e descendo, pesado. Então é diferente. Então o requisito é mais severo, a manutenção, distâncias, clima, temperatura, qualidade dos insumos. Então às vezes é até benéfico que o produto, essa complexidade toda, né, tenha tempo de amadurecer, os problemas às vezes de juventude sejam sanados e quando ele está realmente robusto, confiável, estável, ele vem para cá. Então, sob essa ótica, pode ser até uma vantagem. Né? A gente vê aqui um conjunto, né, de um motor Euro 6 e toda a parte do pós-tratamento. Né? Tem aqui o tanque de ar e o pós-tratamento praticamente são 4 catalisadores distintos aqui dentro. Né? É uma caixa aqui, um box. Perfeito? Então, vamos lá.
Outra coisa, né? EGR, ISR, vai ter para o Euro 6? Muito provavelmente vai ter, né? Então, os motores Euro 6, eles vão vir também com EGR, mais o SR. Então, como eu tenho o EGR, se eu voltar lá na minha figurinha, o EGR é gás carbônico. Qual que é a ideia do EGR? Baixar o NOx dentro do meu motor. Se ele baixa o NOx dentro do motor, quem que sobe? Particulado. Então, os níveis Euro 6 são bem menores que o Euro 5. Então, eu vou ter que ter ou um filtro de material particulado, ou um redutor de NOx, e mais catalisador de oxidação e mais oxidação da amônia, né? Então, eu tenho assim um sistema bem mais complexo. Os motores Euro 6 podem ter EGR frio ou quente, né? O EGR frio eu uso praticamente em toda a faixa de operação do motor. E o EGR quente, aquele que não tem um radiador para baixar os gases do EGR, ele é usado mais para manter a temperatura do pós-tratamento elevada. A gente vê depois em detalhes um a um, ok? Seguindo então, né, o pós-tratamento, aqui que a gente falou, representado pelo DPF, SR principalmente, né? Nos Estados Unidos, em 2007 houve uma introdução da lei, aonde os motores passaram a usar EGR frio maciçamente. A gente até abordou na aula passada, né? Então, com essa abordagem, os motores começaram a ter um cuidado especial com a manutenção, limpeza, combustível, né? A gente sabe que tende um pouco mais, quando eu faço muito EGR, a ter um pouco mais de carbonização. Então, esses motores eram mais capciosos para se manter e operar, né? E na Europa, em paralelo, a Europa optou por sistemas SCR, né? Quando chegou o Euro 4 na Europa, em 2006, né? E ali eles entenderam que era mais importante um motor eficiente em termos de consumo e o tratamento do NOx ia ser fora. Então, os motores europeus sempre tenderam a ir para a tecnologia SR, usando Arla. E os americanos, como o foco era baixar NOx já no motor, vieram com a tecnologia EGR. Então, os motores americanos, eles tinham um consumo de combustível ligeiramente maior que os europeus por causa realmente do EGR. E em 2013, então, entrou na Europa, vai entrar aqui em 2023, está previsto, né? E vamos ver o que o desenrolar dos dias, dos meses vão nos trazer, ok? Então, continuando aqui, né? Ó, aqui, são praticamente 3 estratégias aqui de pós-tratamento, ok? Quando eu tenho um motor, por exemplo, um Euro 6 com EGR resfriado, né, eu uso também um SCR. Ou eu posso ter um EGR quente, que não é resfriado, mais o SCR. Ou eu posso ter um SCR somente, sem EGR. Quando eu vou ter um SCR para fazer um Euro 6, esse cara aqui tem que ser extremamente eficiente. E como o motor opera, as condições que ele entrega para o SCR funcionar também tem que ser muito eficientes. Então, o software do motor precisa prever que o motor tem que funcionar, muitas das vezes, em função da eficiência do pós-tratamento. Então, o motor, ora, pode fazer mais consumo de combustível, ora, pode fazer mais temperatura, que aí aumenta o consumo. Então, ele vai meio que, né, passear, transladar entre modos de eficiência de combustível e modos de eficiência de catalisador ou modos de regeneração do catalisador. A gente vê aqui um 7º injetor. Ó. O que é isso, né? Dependendo do estado, né, que é um motor Euro 6, ele tem EGR frio, né? Ele usa então EGR em quase toda a faixa de funcionamento do meu motor. E esse EGR, ele produz material particulado, vai para o filtro de material particulado. Esse filtro de material particulado precisa estar constantemente sendo regenerado. Como é que é regenerar? Por temperatura, rodando. Mas e se ele não rodar, né? Às vezes eu preciso
forçar uma regeneração. Então eu tenho um pequeno injetor de combustível, eu literalmente injeto diesel, né, uma quantidade correta, para acender esse carbono que está aqui dentro do meu filtro particulado. Então é uma churrasqueira literalmente, né? Então ele tem que ter um controle muito fino de quanto combustível para controlar a temperatura dentro do filtro particulado. Então tem uma parte de sensoriamento de temperatura e variação de pressão. Por quê? Quando a variação de pressão cair, sinal que ele limpou, aí termina a regeneração, né? E são inúmeras estratégias de uso da combustão, do EGR, do sétimo injetor para fazer a regeneração do filtro particulado e o motor, enfim, e assim vai, né? Não esquecer que depois também tem um SR, né? Se eu esquento o DPF, o SR também esquenta e também aumenta a sua capacidade de redução. Perfeito? Então são 3 vias principais, né? O EGR resfriado, o EGR quente e só o SR. O que é esse EGR resfriado, né? Revisando, quando sai o gás do escape e ele retira uma pequena parcela dos gases de escape, esses gases de escape não vão diretamente para a admissão. Eles passam por um radiador que baixa a temperatura, aí vai para a admissão. Então, como é um EGR mais frio, a minha densidade de potência aumenta. O motor tende a ser mais econômico. Porém, ele sempre está tragando EGR, então sempre o filtro particulado está funcionando. Quando é um EGR quente, ou seja, eu saio do escapamento e já vai direto para a minha admissão, não resfria. Opa, aí não dá para usar em toda a faixa de operação de torque e rotação. Por que eu uso o EGR quente então? Ele é mais barato, mais simples. Ele é usado para manter o pós-tratamento quente. E quando é que ele precisa estar quente, né? Quando que o meu EGR quente precisa intervir? Em baixa carga e baixa rotação, porque daí tem pouca densidade de energia no meu motor. Como ele está consumindo pouco combustível, gerando pouca temperatura, para garantir que o pós-tratamento esteja eficiente, eu preciso esquentar. Então eu vou circular EGR, degrada a combustão baixa eficiência, se baixa eficiência esquenta o escapamento. Se ele esquenta o escapamento, esses caras aqui do pós-tratamento são mais eficientes. Então pode ser uma escolha técnica interessante dependendo do produto, ok? Tem outros, né, de novo, que é só SCR. Então é um motor exatamente ou bem parecido com o Euro 5. Tem o motor e o SCR, só no ar lá. Mas imagine, né, o quão eficiente vai ter que ser o meu catalisador o tempo todo, a lembrar, né, que um Euro 6 precisa ter uma durabilidade de emissões de 7 anos ou 700 mil quilômetros. O Euro 5 hoje são 5 anos ou 500 mil quilômetros. Então, esse sistema tem que ser eficiente por longo tempo e o tempo todo. Então, tem que ser um sistema extremamente robusto, bem feito e provavelmente bem caro, né? Ok? Então, foram as 3 vias aqui. Que eu estava explicando, né? Então, volta lá, ó. Vamos ver. Ó aqui. Na entrada do motor, eu tenho um corpo de borboleta, um TBI. Por quê? Quando eu estou com baixa carga e baixa rotação, eu tenho baixa vazão. Para que eu consiga fazer o EGR sair do escape para a admissão, tem que ter o escape com mais pressão que a admissão. Então eu fecho a minha admissão com a borboleta. Aí cria uma depressão maior aqui, cria mais vácuo. E o EGR migra. Se aumenta a carga, opa, já posso abrir de volta, né? Eu tenho aqui, então, ó, a minha válvula de EGR. Eu tenho que medir quanto de EGR que passa. Então, normalmente o pessoal usa um Venturi, pela diferença de pressão, o Venturi mede a vazão. Ou posso usar uma sonda a oxigênio, né? Então, existem N maneiras de se medir a taxa de EGR. E isso é fundamental, né? Às vezes o motor pode pensar assim, ó, eu funciono a minha calibração, eu peço 2, 3, 5. Ela é baseada na demanda de EGR. E daí toda a parte de combustão, avanço, pressão, boost, né, posição da válvula, borboleta, o TBI vão se ajustando para fornecer aquela quantidade de EGR que eu quero. Então eu tenho aqui o meu freio motor, né, eu tenho o sétimo injetor, ó, como eu falei, para injetar um pouquinho de combustível, né, eu tenho aqui na minha entrada, o meu DOC, que é o catalisador de oxidação, aí vem o filtro particulado,
Daí vem o meu injetor de Arla e ele injeta o Arla que vai entrar aqui nos tijolos do SCR. E depois tem um oxidador da amônia, porque eu também tenho NH3 que forma, né? O Arla, na verdade, ele vai sofrer termólise, depois hidrólise, e ele passa então a fornecer NH3 para acontecer a redução do NOx. Isso a gente vê ali na frente, né? E depois ele sai do meu motor. Então, mais ou menos esse é um conceito do motor Euro 6 e os seus sistemas. Mas a gente vai voltar aqui com ele daqui a pouco e vamos dissecando. Perfeito?